todos e todas. Nós estamos iniciando mais uma palestra dominical aqui no Campo Espírita Redenção. Lembrando sempre que o Campo Espírita Redenção não é a casa de Deus, tá bom, gente? A casa de Deus é a casa dos homens desse livro aqui, para que a gente possa aprender um pouco do que nos ensinou Jesus Cristo em sua missão, e que agora o Espiritismo nos trouxe as explicações, os esclarecimentos necessários para que a gente possa entender e compreender o que Jesus Cristo falou, e aí a gente começar a praticar e nos melhorarmos a cada dia. Então é muito importante. Hoje nós teremos uma palestra muito elucidativa a respeito da mediunidade com o nosso amigo André Miguelino, e nós vamos então agradecer primeiro a ele pela dedicação dele de vir aqui nos trazer mais esse conhecimento, agradecer a todos vocês pela presença aqui junto com a gente, e nesse instante vamos agora fazer a nossa prece inicial para aquele momento maravilhoso do nosso dia, que é a hora da oração. Vamos deixando lá fora os nossos problemas, os nossos compromissos, vamos mentalizando aquela figura amorosa de nosso Senhor Jesus Cristo, que abraça cada um de nós num abraço gostoso, num abraço fraterno, num abraço carinhoso. Nós podemos sentir essas energias positivas que circulam no nosso corpo. Nós vamos absorvendo e assim percebendo a presença desses amigos espirituais, desses espíritos protetores que nos amam, que nos quer bem, que torcem pelo nosso sucesso. E assim, Senhor Jesus, envolvidos em tão gostosa e prazerosa energia, nesse ambiente calmo, tranquilo e sereno, nós te pedimos licença, Senhor, para iniciarmos a palestra desse domingo em seu nome. Graças a Deus. E agora vou pedir para vocês o nosso amigo André Miguelino. Então, a primeira pergunta que vem, nós vamos falar um pouquinho sobre mediunidade, a cura da ferida, da fragilidade. Mas o que raio é isso, né? Então eu fiz um pequeno resumo desse livro aqui do Vanderlei Oliveira, que chama Mediunidade, a cura da ferida, da fragilidade. É um livro bom, inclusive é um livro de férias que a gente adorou para o pessoal que tem aula com a gente, né? É um livro assim, muito bom, que fala, nós não vamos falar aqui de psicografia, psicofonia, isso tem nos livros aqui. Nós vamos falar de alguns assuntos bem diferentes. Vamos falar de fragilidade, de emoções, de tristeza, de alegria, de sentimentos, de emoções de uma forma geral. Nós vamos falar de medo, nós vamos falar de vaidade, nós vamos falar muito de tristeza. Acho que é uma hora que a gente vai ficar aqui, esse cara que tem. São todos esses assuntos que de alguma forma podem ou não afetar a nossa questão da nossa mediunidade. Chama de mediunidade, é médium, medianeiro. Vou falar bem rapidinho sobre isso. Às vezes as pessoas acham que médium é só o espírita, né? Quando isso realmente não é verdade. Médium pode ser qualquer um. Tive uma experiência muito engraçada, que lá no meu trabalho, às vezes tem reuniões, e os evangélicos fazem, a maioria evangélica fazem reuniões, e tinha umas 7, 8 pessoas, e a pastora me chamou para assistir a reunião. Eu falei, tá bom, eu vou assistir a reunião, né? Aí muito bem, fui assistir a reunião, tudo, e depois da reunião, ela falou, preciso falar com você. Ela pegou a Bíblia, ela estava com um calor danado, com luz aqui, saiu atirando embaixo, não aparecia nada aqui assim, ó. Evangélica naquela. Ela pegou, coloquei a mão em cima da Bíblia e ela começou a falar. Eu falei, meu, tem uma cigana do lado do sangue, não é possível. E pior que tinha. Agora, eu não vou falar para ela que tinha, óbvio que ela não vai acreditar. Então, isso afeta as pessoas, afeta de modo positivo, não só a questão dos espíritos, mas as pessoas de uma forma geral. A gente acha que a mediunidade é ter psicografia, psicofonia, pictografia, pintar, escrever. Não tem muito a ver, tem a ver com isso também, mas tem a ver com coisas muito maiores do que isso. Mas eu não ouço, eu não vejo, não precisa ouvir. E às vezes é bom nem que ouça mesmo. Não precisa ouvir, não precisa falar, não precisa ter psicografia. A mediunidade está dentro de você, daquilo que você representa. A maior mediunidade do ser humano é o amor, a maior mediunidade, né, que faz coisas incríveis na vida de todos nós. Então eu vou colocar aqui alguns pontos, eu não vou ler, mas vou colocar pontos para que a gente possa aqui falar alguma coisa sobre isso, né?
Então, a mediunidade é uma graça divina oferecida ao ser como possibilidade de redenção e ascensão. Então, ela nos dá a oportunidade de nós, pelo menos, verificarmos, estarmos em conjunto, em contato com as outras pessoas, para que a gente faça o que ele veio fazer, que é o bem, o amor e a caridade. Eu não vim para ganhar na Mega Sena, para construir um prédio gigante aqui e fazer isso aqui uma escola. Não está no meu objetivo de vida. Acho que na maioria das pessoas não está isso, né? Para que você veio aqui? Qual a função da vida? Qual que é o objetivo da vida? Para que nós estamos aqui? Comer, beber, dormir, trabalhar, criar os filhos, aposentar e ficar em casa. Será que é só isso? Será que a vida é tão rasa assim que nos dá essas entre aspas, facilidades? E daqui a 50, 60, 80, 90 anos, sei lá, quando estiver indo lá para a espiritualidade, como que vai ser? Como que eu vou encarar a minha realidade diante daquilo que eu vim fazer? Aí vem a pergunta, mas o que eu vim fazer? Se nós temos uma breve noção daquilo que precisa ser feito, nada muito grandioso. Deus, Jesus, nos pede para que nós façamos coisas grandiosas, onipotentes, maravilhosas. Eu vou doar 2.000 cestas básicas para o Centro de Redenção, vou doar não sei quantos quilos de alguma coisa. Não é isso, gente. Isso passa a ser secundário. É importante, claro que é importante, mas passa a ser a secundária na vida. Às vezes nós estamos aqui com um objetivo, como por exemplo, é um exemplo só que eu vou dar: amar a família. Muitos de nós convivemos com a nossa família, seja pai, irmão, filho, primo, avô, avó, não importa, com situações às vezes de dificuldade. Às vezes os filhos com muita dificuldade, né? Filhos às vezes com sérios problemas, são oriundos de relacionamentos nossos, de situações que nós já convivemos no passado. Quando é o passado? 1, 2, 3, 5, 10, 50, 5.000 encarnações lá atrás. Mas a gente tem como saber? Até tem, mas seria desnecessário isso. Então Deus não vai colocar pessoas dentro do mesmo lar, na mesma casa, que provavelmente não tinham uma relação entre si. Nossa, mas o meu filho é muito difícil, é isso, é aquilo. Sim, eles são difíceis. E você veio aqui para isso. Você veio aqui para melhorar essa condição de dificuldade com relação, por exemplo, aos seus filhos. Pode ser o pai, a mãe, o avô, o tio, o primo, não importa quem é. Foi para isso que Deus também te colocou aqui. Às vezes, o pai não conversa com o filho não conversa com o pai, não conversa com a mãe, numa casa de 50 metros quadrados, né? Um passa no corredor, outro passa aqui, almoçam em horários diferentes e acabam perdendo a beleza da vida, a construção da beleza da vida, que é você achar tudo lindo, maravilhoso, por pior que a vida esteja. E às vezes a vida é complicada, problemas de saúde, problemas de perdas. Nós já nascemos perdendo, né? Então nós temos que nos acostumar com as perdas. Nós temos perdas materiais. Eu posso perder emprego, perder dinheiro, perder o carro. Eu perco pessoas. Eu perco avós, bisavós que já foram. Eu perco mãe, eu perco pai. Posso perder filho. Posso perder um pseudo trabalho que às vezes eu tinha, que eu achava que tinha estabilidade. Quando vê você não tem estabilidade, você perde aquilo. A construção de um império você pode perder. Eu visito todo sábado, eu não moro aqui, eu moro mais lá para a Zona Sul, extremo da Zona Sul, perto de Interlagos. E aí todo sábado eu vou visitar um asilo, né? Onde tem pelo menos umas 80 pessoas idosas, né? E boa parte das pessoas que eu conheço, elas foram muito ricas, mas coloca rico nisso, rico de casas milionárias, de ter 4, 5 empregados. Hoje elas estão num problema muito sério com relação a isso. Perderam absolutamente tudo. Isso num lugar extremamente simples, né? Tendo aquela condição, que não é uma condição ruim, mas muito diferente do que elas tinham antes. Simplesmente perderam. Como? Não vinha o caso também. Então nós perdemos coisas, nós perdemos situações, nós perdemos entes queridos, nós perdemos os nossos amados. Quem que vai primeiro? O marido ou a esposa? Um dos dois vai. Então os dois vão. Mas assim, talvez nós tenhamos que nos acostumar com as perdas, porque elas fazem parte da vida. Então a gente tem que saber, olha, um dia eu não vou ter você, um dia eu não vou ter você, um dia eu também não vou ter você. Então se a gente sabe que um dia nós não vamos ter coisas e nem pessoas, primeiro que coisas não são nossas, né? Porque material não é nosso. Eu tenho uma casa, não é sua. Eu tenho um carro, não é seu.
Daqui a 10, 15 anos, o seu carro vai vir a sucata. A sua casa pode ser que vá para alguém, pode ser que seja um filho, um parente, e se não for, vai para outra pessoa. Eu tenho um exemplo disso. Minha mãe morava numa casa muito pequenininha, mas com um terreno gigante, muito grande. E aí meu pai morreu e minha mãe morreu 10 anos depois, os dois já faleceram. E aí a casa foi vendida. E outro dia eu passei lá, depois de uns 2, 3 meses, eu passei lá em frente, a casa estava abaixo. Derrubaram toda a casa para construir uma outra casa muito mais bonita. Aí eu fiquei pensando, quantas emoções foram vividas ali, quantas alegrias, mas também quantos choros foram vividos ali, quantas decepções, mas também coisas muito boas, tudo abaixo. Tinha só as estátuas lá, aquelas de concreto aqui, deixaram lá. O quarto, um dia eu dormi lá, eu fiquei com eles até uns 19, 20 anos, depois eu saí de casa. Eu moro sozinho já há 40 anos. Então, quando eu saí de casa, até antes eu morava lá, mas meu quarto não tinha mais nada, absolutamente nada, tudo abaixo. Então, aí eu cheguei, isso não é nosso, isso não pertence a nós, não pertence. Nós nos iludimos um pouco acerca das coisas da vida, porque nós achamos que aquilo é nosso, é meu patrimônio, é meu sítio, é minha fazenda, quando na verdade isso não é nosso. Nós não levamos nada para a espiritualidade, absolutamente nada. O caixão tem gaveta, todo mundo já ouviu falar nisso, mas nós levamos a alma, o espírito, e dependendo de como nós levamos a vida, pode ser boa ou pode ser ruim, ou nós vamos para cá, ou para cá, não importa. Ah, mas eu estou no umbral. Tudo bem, você está no umbral, você vai ficar 1 hora, 1 dia, 1 mês, 1 ano, 2, 5, 10, não importa. É o lugar que você tem que estar. Deus não erra de endereço. Ah, eu estou aqui porque eu estou sendo injustiçado. Não, Deus não erra de endereço, você está aí porque você merece. Aí começa a passar várias situações, muitas situações das quais nós passamos, que nós poderíamos ter feito mais e melhor. Outra coisa que nós também temos que prestar atenção é dar a eterna desculpa: eu não sabia como que era para ser feito, eu não sabia como que era para ser feito. Não, sabia sim, sabia como era para ser feito, você tinha informação, você ia no Centro Espírita da Redenção, no Centro Espírita São Francisco, não importa onde você vai, você ia na igreja tal, no templo tal, isso não tem, isso não tem adequação nenhuma, não é nada importante isso, mas você sabia o que era para ser feito. Você renasceu com determinadas pessoas na sua vida, algumas delas muito difíceis, para que você pudesse se adequar a essa situação. Então você tinha certamente uma ideia daquilo que podia ser feito, daquilo que você deveria fazer nessa questão familiar e no encontro das pessoas com as quais um dia você viveu. Então você sabia, não pode dar desculpa. Não será perguntado no plano espiritual quando estivermos lá, porque um dia nós estaremos lá. Qual a sua religião? Qual centro espírita você frequentava? Você frequentava o catolicismo, você era evangélico, você era umbanda, você era candomblé? Isso não tem importância nenhuma no plano espiritual, zero importância. Então não vamos passar vergonha quando estivermos do lado de lá e falar: eu era do centro tal. Não importa, isso não tem validade nenhuma. O que importa é o que você fez com o que você aprendeu no centro tal. O quanto de amor você colocou nas suas ações, de acordo com os livros que você leu do Chico Xavier, do Allan Kardec, do Divaldo, aqui do Vanderlei Oliveira. O que você colocou em prática, o que você aprendeu diante daquilo que você estudou e daquilo que você leu. Porque se você estudou e você leu e você não colocou em prática, não vai resolver muito. A questão é prática mesmo, é fazer e realizar. Se nós temos o conhecimento, nós temos que desenvolver o nosso conhecimento e passar para as outras pessoas. E as pessoas não precisam saber disso, não precisam saber. E caridade não é apenas ir entregar uma cesta básica, ir entregar um material qualquer, uma roupa, aí pega aquela roupa que usa há 30 anos e mofada e vai lá e entrega. Caridade não é isso, ou não é só isso, caridade é muito mais do que isso. Caridade é a vivência do dia a dia de acordo com as leis divinas que Deus nos proporcionou, está no livro dos Espíritos, e de acordo com aquilo que a gente entende o que é melhor, o que a gente tem a percepção de mudança. Ah, mas eu sou egoísta, eu tenho raiva, eu tenho ódio, eu sou uma pessoa que não sou legal, ainda tenho muitas coisas negativas. Bem-vindo ao, entre aspas, paraíso, porque todo mundo é assim, ou a maioria das pessoas são assim. Nós temos sombras. Ah, mas eu não tenho sombra. Será que só eu tenho?
Será que você não é nervoso? Você tem paciência mesmo? Você perdoa? Ah, mas o perdão não é fácil. Mas é lógico que o perdão não é fácil. Se o perdão fosse fácil, tinha que ser perdoado já. O perdão é extremamente difícil. Quando eu falo perdão, não é aquele perdão, eu te perdoo, a pessoa vira as costas e leva uma facada nela. Não é esse perdão. Quando eu falo do perdão, é do perdão sincero, que vem da alma, que vem do coração. Isso é difícil. Mas lógico que é difícil. Vamos imaginar que há um tempo atrás nós éramos escravos e morremos no tronco, e o feitor lá, de tanto da chibatada na gente, nós morremos com aquele sentimento de raiva, porque ele nos matou no tronco. Será que é fácil perdoar? Será que é fácil perdoar quando alguém entra na nossa casa, colocar fogo com um familiar lá dentro, e você é o único sobrevivente? Aí o cara passa na sua frente assim, dando risada na sua cara. Será que é fácil perdoar uma pessoa dessa? Com certeza não. Ou alguém que você tem uma empresa, um sócio, ele te rouba absolutamente tudo, você fica sem nada, te dá um golpe lá na empresa, te leva tudo que você construiu há 20, 30 anos, você fica a ver navios, o cara some com tudo que era seu. Será que é fácil perdoar? Não é. Então nós não vamos colocar máscaras aqui, porque quando o texto fala aqui a cura da ferida, da fragilidade, até onde vai a nossa fragilidade, até onde nós nos conhecemos. Será que nós nos conhecemos verdadeiramente? Não, a gente não se conhece. Nós não temos noção de quão bom nós podemos ser, mas também o outro lado também tem alguma coisa, nós não sabemos o quão, de repente, coisas que eu possa fazer que não são legais, que às vezes, nossa, como é que eu fiz isso? Às vezes as pessoas cometem uma coisa ruim, como que eu pude matar aquela pessoa? Como que eu pude falar aquilo? Pois é, pôde e fez. Da mesma forma, ao contrário, também é uma verdade. Às vezes nós só dizemos que amamos as pessoas quando ela está no caixão. Olha, eu te amo. Não resolve muito, né? E se ela levantar e falar eu também? Aí nós vamos sair correndo. Mas por isso que a vida, de uma forma geral, ela é tão transformadora, mas muitas das pessoas, muitos de nós só olhamos a vida material, nós esquecemos de olhar a vida espiritual. As duas são muito importantes. A matéria é onde nós vivemos aqui, né? Você precisa trabalhar, precisa de dinheiro para pagar as contas, para pegar ônibus, metrô, carro, você precisa sobreviver, precisa comer, precisa sobreviver, é a matéria, é onde nós vivemos. Mas a vida espiritual é igualmente importante. Por quê? Porque a vida espiritual é a vida que sobrevive a absolutamente tudo. O plano espiritual, ele não é bonito, ele é lindo, ele é espetacular, ele é maravilhoso para as pessoas que assim merecerem, né? Tudo no mundo espiritual é melhor que aqui, tudo, absolutamente tudo que a gente possa imaginar, o transporte, as plantas, as águas, os animais, as pessoas. Primeiro que não tem dinheiro, né? Então não tem essa coisa de dinheiro, você não vai alugar uma casa, você não vai comprar uma casa, então todos lá são co-irmãos de uma forma ou de outra, né? Então por isso que existem centenas de colônias espirituais no Brasil e pelo mundo também. A mais conhecida é o Nosso Lar, mas tem centenas de outras colônias também, para as quais um dia nós seremos direcionados, tá ok? Não entrei no tema ainda, já passou 20 minutos já. Falar de coisas pontuais. Os atos comprometedores do passado causam reflexos no presente. Nós buscamos a correção e a educação, normalmente se busca no infrator. Uma coisa importante: o que mais dói no ser humano é viver numa sociedade que lhe impõe a obrigação de ser forte o tempo todo, dar conta de todos os problemas e desafios. Às vezes a sociedade nos impõe isso, né? Homem não pode chorar. Como não? Acho que pode. Então você tem que ser forte diante da situação. O filho seu morreu, você tem que ser forte. Peraí, eu não tenho ainda condição, eu não tenho essa fortaleza dentro de mim. Como que você está exigindo uma coisa que eu ainda não consigo dar? Então a sociedade, as pessoas que exigem coisas e situações que nós não temos isso dentro da gente ainda. Olha, você precisa perdoar o assassino do seu filho. Cara, eu não consigo. Como é que eu falo? Não consigo. Mas o centro espírita falou sem perguntar. Tudo bem, o centro falou, o padre falou, o bispo falou, mas eu ainda não tenho essa condição. E está tudo bem. Eu tenho raiva, eu tenho ódio de uma pessoa. Procure não ter ódio. Se ter raiva já é um pouco melhor. Nem os dois é bom, né? O ódio é ruim, a raiva também é ruim, mas procura diminuir um pouco isso, né? Ter ódio é uma coisa bem complicada, é complexo, as coisas vão se entrelaçando.
Esses sentimentos vão conosco para o plano espiritual. Procura pegar mais leve. A vida não dá saltos de transformação. Talvez um bom exemplo de salto de transformação, mas que foi pelo trabalho, foi Paulo de Tarso, né? Que era perseguidor dos cristãos, dos apoiadores de Jesus, tal, e depois se converteu. E o livro Paulo e Estevão fala muito bem sobre isso. Esse sim, mas teve um sofrimento atroz. Quem leu, quem conhece o livro, as obras dele, ele foi espetacular, ele foi magnífico. Mas nenhum de nós é Paulo de Tarso. Eu sou André, a João, a Joana, a Maria. Nós somos pessoas aí simples, né? E às vezes nós complicamos muito a vida porque a vida é muito simples e ela é muito fácil. Talvez nós sintamos saudades de situações que hoje a gente não está nem aí. Sabe, situações simples do dia a dia? Jantar com a família, passear com o cachorrinho, ter um almoço com as pessoas, ir no parque, dar risada, comemorar, ir numa festa. Aquele Natal do ano passado pode ser que não seja o mesmo Natal desse ano. Talvez as pessoas nós já tenham morrido. Então aquela pessoa que eu dei muita risada com ela, que ela derrubou o guaraná, que comeu o bolo mais do que ele podia, talvez ela não esteja presente na reunião desse ano, no Natal desse ano. Como é que eu vou encarar tudo isso? Porque as pessoas vão embora. Os desígnios divinos, eles são executados na nossa vida, quer a gente goste, quer a gente não goste. Eu vou dar um exemplo muito simples de entender isso. Ninguém quer ficar doente, ninguém quer ficar em hospital, mas os hospitais estão lotados. Se perguntar qual o seu maior desejo, eu quero ir embora para casa, eu quero a minha cura, eu quero ficar bom, eu quero ficar com a minha família, com o meu cachorro, com a minha neta, com a minha esposa. A maior vontade das pessoas que estão no hospital não é ficar doente, mas eles ficam. É ir embora para casa, voltar ao seu cotidiano, à sua rotina. Eles não pedem isso, mas acontece. Desígnio divino. Muitas vezes é uma provação, essa questão da doença, né? Muitas vezes é um resgate do passado, e por aí vai, em outras situações. Então, quando Deus envia as situações para que nós passemos, não é porque Deus é mau, Deus nada disso, Deus é justo, soberanamente justo, igual para lá. As perguntas do livro dos Espíritos, né? Pergunta de 1 a 13, uma coisa soberanamente justo, igual, não existe injustiça nenhuma na lei divina e nem em Deus. Então tudo que acontece com a gente é porque realmente tem que acontecer, é porque de alguma forma, seja por agora, seja por depois, tem que passar. Hoje a nossa vida é tão importante, gente, mas tão importante essa vida presente que nós temos, que um dia nós não vamos ter ela, nós sabemos disso, e um dia nós não vamos lembrar que hoje nós estivemos aqui, hoje é 28 ou 29? 28, né? Nós nem vamos lembrar que dia 28 estivemos no grupo Redenção, e foi um cara meio louco lá para lá. Nós nem vamos lembrar, porque nós não vamos lembrar dos familiares nossos aqui, porque vamos estar em outro momento, em outra encarnação, com outra família. Algum de vocês lembra das encarnações passadas? Provavelmente não, ou tenho quase certeza que não. Eu lembro de 4, já me passaram 4, 2 eu não posso falar, e as outras também não. Não foi legal, mas assim, como nós vamos ter, nossa, eu estou reencarnando no Brasil, talvez eu tenha reencarnado lá na Europa, na África, sei lá onde, e aonde será a minha próxima reencarnação? Nossa, eu reclamo muito das dificuldades desse país, né? Esse país é uma porcaria, reclama, mas tudo bem, se está reclamando do país, quem sabe uma Coreia do Norte não vai ser bonzinho para você, um Afeganistão, né? Você está reclamando aqui, quem sabe te colocar um pouquinho para você se ajustar lá, onde não tem absolutamente liberdade nenhuma. Você não pode andar com a Bíblia, com o livro dos Espíritos debaixo do braço, você não pode ser fuzilado. Começa por aí, é aquilo que eles te mostram, é aquilo que você tem que seguir, e ponto final. Você não tem liberdade zero. Ainda reclamando aqui, isso aqui é uma bênção. Mas tem problema, é lógico que tem. Todos os países têm, toda a cidade tem, todo o estado tem, toda a família tem problema, tudo tem problema, absolutamente tudo. Eu não conheço ninguém que não tenha passado por dor e sofrimento, eu não conheço. Todo mundo passa por dissabor, por questões de morte, por desemprego, por dor, por sofrimento, por problemas de saúde. Eu fiz 10 cirurgias, já, espero que termine por aí. Mas tudo bem, tinha que fazer, tinha que passar por isso, não tem jeito. Então são situações que não estão previstas, que nos tiram um pouco do foco, mas nós temos que nos centrar naquilo, porque não é o que eu pedi, mas é o que precisa ser realizado.
Quando as pessoas queridas vão embora da nossa vida, Deus não vai bater na nossa porta lá, toca, você é o André Souto. Olha, eu vim aqui para te avisar que a sua mãe vai desencarnar de hoje para amanhã. Ninguém não vai fazer isso. Ele simplesmente faz, tira e vai tirando. Ah, mas eu estou com raiva, eu vou ficar depressivo por causa disso, eu estou triste, eu estou magoado, eu não queria que ela fosse, eu não queria que ele fosse, ele era meu. Você pode ficar do jeito que você quiser. Eu vou ficar deprimido um ano dentro trancado no meu quarto. Não tem problema nenhum, pode ficar. Não vai resolver e não vai trazer a pessoa de volta. Portanto, que nós tenhamos a compreensão que as coisas que estão fora do nosso alcance e que acontecem, a gente tem que entender aquilo como providência, como situações de pessoas que vão ficar com a gente em determinado tempo. O casal vai ficar durante 50, 60 anos casado, mas um dia um vai e o outro fica. É assim que é a vida, e nós temos que entender isso. Senão a gente vai começar a ficar com raiva de Deus, com raiva das coisas que acontecem na nossa vida, e não vai entender os desígnios que eles têm para cada um de nós. Eu estou falando de Deus aqui porque eu vou contar uma encarnação, só que eu tive uma só das 4, que essa eu posso contar. Estava na África, eu estava vendo como se eram todos os tribos e cabanas, né? E era chão batido de barro, e um monte de cabaninha assim, mas lugar bem pobre, em algum país da África, mas muito pobre, miserável mesmo, né? E tinha pessoa passando para lá, para cá, tinha um círculo e um monte de tenda assim, no meio do mato, no meio da selva. Eu falei, cara, um negócio bem selvagem mesmo, né? Mas uma pobreza extrema. Aí eu vi um rapaz forte, negro, né? Forte, ele estava com uma espécie de uma pazinha, alguma coisa. Ele fez um círculo no chão e começou a fazer os desenhos. Eu olhei, tinha uma pessoa do lado, espírito do lado, que provavelmente era meu mentor. Ele falou, fica olhando o que ele está fazendo. Aí começava a desenhar, negócio para cá, olhava para o céu, maldizendo Deus. Deus, não sei o que lá, inconformado com a vida, com raiva, não de uma pessoa, mas de Deus, né? Eu falei, nossa, esse cara é ousado, meu, ele está fazendo algum tipo de trabalho, alguma coisa para que ofenda a Deus, não tem o mínimo de sentido isso, né? Aí ele falou, continue prestando atenção, ia para cá, ia para lá, tudo, e eu olhava para o céu, aquela raiva, aquele ódio todo. Agora eu não sei exatamente o que aconteceu na vida desse rapaz, um negro forte, alto, estava todo de Aí fiquei olhando, falei, caramba, que coisa, né? Aí eu não entendi, porque eu estava ali também, falei, o que eu estou fazendo aqui vendo isso, né? Aí meu mentor falou, está na hora de ir embora. Eu falei, tá bom. Aí eu virei as costas, aí antes de ir embora eu falei, você pode me responder a pergunta? Ele falou, pois não, quem que é esse daqui que está fazendo essas coisas? Ele falou, você. Era eu. E tempos atrás, né, que tinha um inconformismo diante de alguma coisa, eu estava tentando atingir Deus, sabe? E hoje a gente está aqui falando de Deus, quer dizer, não está aqui falando de Deus, está falando das maravilhas de Deus. Então a vida, ela é assim, uma hora você faz uma coisa que não é muito legal, depois nós temos que corrigir essas coisas. Isso é natural, isso é transparente na gente. Só que quando nós que somos espíritas ou gostamos do espiritismo, talvez a cobrança seja um pouco maior, no sentido de que você sabe o que você tem que fazer. Você sabe que aquele irmão que você odeia tanto, talvez você tenha que dar uma facilitada, pede desculpa, você não tem coragem de pedir perdão, mas pede pelo menos desculpa, se aproxima um pouquinho, tá? Não precisa morar na sua casa, não precisa deitar na sua cama, não precisa nada disso, né? Mas tenta fazer alguma coisa para tentar ajustar, pelo menos parcialmente, essa questão. Tá? Diz aqui, os servidores compreenderão pela primeira vez as suas jornadas evolutivas, um desejo enorme de acolhimento a si mesmos. Nós temos a necessidade de nos acolhermos, muitos de nós falhamos nessa questão. E aí, ele aqui fala da hipocrisia, que é a enfermidade da arquitetura mental. Só tem uma frase aqui que é interessante. O maior obstáculo a superar é a falsa realidade sobre si, sobre nós mesmos. Muitas vezes nós temos uma falsa realidade sobre nós. Às vezes nós achamos que somos fortes e não somos. Achamos que somos meigos e estamos longe da meiguice. Achamos que temos dentro do coração dar um perdão, às vezes não é bem assim, eu não tenho tanto perdão. Achamos que amamos, quando na verdade aparece uma outra pessoa, você vai ver que amou muito mais aquela pessoa do que a anterior. E por aí vai. Então nós não temos uma exata compreensão de nós mesmos. Por quê?
Parte dessa resposta é porque nós estamos encarnados. E quando nós estamos encarnados, nós ficamos ao véu do esquecimento das vidas anteriores, né? Então você não se conhece muito bem, fica naquela, sei eu não sei quem eu sou. Os espíritos sabem quem nós somos, os obsessores também. Os obsessores sabem quem nós somos. Então ele fala, você não é essa pessoa boazinha que você acha que você é. Na vida tal, você fez isso, aquilo. Eles nos conhecem muito mais do que nós nos conhecemos, tá? Outra situação, percepção mediúnica da carência afetiva. Ninguém é carente aqui, eu tenho certeza que não, né? Todo mundo é de boa, né? Ninguém tem carência, ninguém quer um afago, todos são, né? Que nem eu, ninguém é carente, só eu sou carente. Ele fala umas coisas interessantes, ó. Em sua maioria, os médios sentiram ardência da sede afetiva, olha aí, da sede afetiva, daquela coisa de querer ser amado, de querer que as pessoas nos respeitem, de querer que você seja bem quisto onde você quer. Nossa, eu sou lá o frequentador do centro espírita tal, mas ninguém me deu boa tarde, ninguém me deu boa noite, ninguém está nem aí para mim, todo mundo me ignorou, ninguém me ama lá. Nós temos realmente essa coisa de, puxa vida, eu não sou amado. Ou então as pessoas que estão na nossa família, né? Pode ser filhos, nossa, meu filho não me ama. E aí a gente começa a pegar essa energia, estou dando um exemplo, gente, pegar essa energia do filho que não te ama, e a mãe ou o pai, qualquer um dos dois, colocar muita energia e forçar um amor que ele não tem. Ele não tem esse amor, ele não tem. Eu faço de tudo, eu dou carro, eu dou videogame, eu dou isso, aquilo, a pessoa não está nem aí comigo, tá nem aí. Pois é, mas ele te ama. Aí a gente coloca energia, forçando uma barra que às vezes vai demorar para essa pessoa amadurecer, para poder entender que você ama, mas ele não te ama. E aí fica preso nisso, anos e anos. Quando na verdade, esse amor que você tem, que a mãe ou o pai, estou dando um exemplo, gente, só, a mãe e o pai pode ser avô, tio, seja lá quem for, você pode direcionar as pessoas, outras pessoas. Se ele não quer teu amor, tenho certeza que a pessoa do asilo quer, a pessoa da creche quer, a pessoa da rua quer, eles querem o seu amor. Portanto, se você coloca o foco numa coisa só e fica insistindo, você esquece que isso pode ser representado, direcionado a muita gente que quer o teu amor. Muita gente, por exemplo, está no hospital que gostaria de receber uma visita sua. Você entra lá, dá aquele sorriso lindo, nossa, eu estou aqui faz tempo, ninguém vem me visitar. Pois é, tem pessoas no asilo onde os representantes, os parentes, não vão visitar 10, 15 anos. Quando você chega lá, não alegria, fala, poxa, você aqui, vamos conversar e tal. E lá onde eu vou, por exemplo, só tem um espírita. Tudo evangélico e católico, só tem um espírita lá que eu converso com ela. Inclusive, eu comprei aqueles livros de letra grande, né? Da leitura, dei uns 3, 4 livros para ela de letra grande. Conversa animadamente, tudo. Olha que coisa, né? Então, gente, a gente precisa fazer muito pouco para se sentir bem. Eu não preciso, que nem falei anteriormente, ser rico e milionário para doar coisas para cá ou para qualquer outro lugar. A gente não precisa disso. Não é nossa tarefa fazer isso. Aí eu fico perdido, não, eu tenho que distribuir 5 mil cestas básicas. Cara, você não tem grana para isso, esquece. Você não tem dinheiro para isso. Mas você tem uma coisa que o dinheiro não compra, que é amor. Aí sim. Se você tem amor que o dinheiro não compra, você tem paciência, aí você pode fazer, desfoca daquilo lá que você desfoca, começa a focar em outras situações que estão ao seu redor e que você vê todos os dias na rua, e aquilo vai ser bom para você, eu tenho certeza disso. Eu costumo sempre parar, sempre não. Às vezes quando eu estou lá passeando, tem aquele pessoal que vem com o carrinho, carrega papelão, aquela, né? E quase sempre eu paro, né? Vou, converso, tudo, quando tem dinheirinho, ó, tá um dinheirinho para você almoçar, para você jantar. E é uma alegria também, falando, poxa vida, ninguém para, a gente é invisível, ninguém para conversar com a gente. Não é nem questão de dinheiro. Fala, vai almoçar no bar lá, tô aqui, 20 conto, vai lá, compra umas portinhas, pega um prato feito lá e vai. A pessoa, puxa vida, eu não comi até agora, era 4 horas da tarde, eu não tinha como comer. Custa fazer isso? Ah, mas eu não tenho dinheiro, cara. Você não tem 20, 10 pontos. Eu não estou nem falando por causa do dinheiro, mas a satisfação assim, de alguém se interessar pelo outro, e a pessoa assistir um pouquinho melhor. Não precisa dar dinheiro, não.
só se sente um pouco melhor. Pô, vim conversar com tá tudo bem, tá? Mas o que nos impede de fazer isso? Medo. O medo nos impede. O que a pessoa vai achar? Ela pode me agredir, ela pode isso, pode aquilo. O medo paralisa cada um de nós. Inclusive tem um livro aqui da Madre Teresa, muito bom, né? Aquela só de Calcutá, eu sou fã dessa mulher. E ela fala muito da questão do medo. O medo nos paralisa. E ela é um exemplo digno de que ela não teve medo, né? Católica, fervorosa, saiu daquilo lá, que ela mesma falava, ela ficava horas e horas, dias e dias naquela ladainha, rezava o texto, aquilo rasgava, tinha que fazer alguma coisa diferente. E ela foi e fez, rasgou o hábito e foi fazer o que tinha que fazer. E ela sempre fala assim: eu encontrei Jesus, eu encontrei a minha vida auxiliando as pessoas. Quando eu estava lá na ladainha rezando ao Deus, eu ficava ajoelhada lá rezando, a minha alma se corroía por dentro, que eu tinha que fazer alguma coisa. E ela encontrou a bondade e a caridade nisso. Ela encontrou Jesus nisso. E ela falou uma coisa interessante: o pessoal fala, nossa, que ela é santa. Ela falou, só se eu for santa do plano astral inferior do inferno, porque ela está sempre no inferno, está sempre no plano astral inferior, ajudando as pessoas. Eu sou santa de lá de baixo, eu vou continuar fazendo isso. Ela diz, nossa, mas as pessoas acham que Jesus me recebeu. Jesus não me recebeu. Quem me recebeu são todos aqueles que eu, quando estava encarnada, que eu ajudei. Formaram uma fila de luz aqui, uma fila de luz aqui, imensa, que é muita gente. Eu passei no meio, todos aqueles que eu ajudei a curar, que eu ajudei a alimentar, que eu dei roupa, que eu dei comida, que já, obviamente, desencarnados, todos eles estavam ali naquela fileira de luz ali mesmo. Tem coisa mais linda que isso? Aí nós achamos que caridade é doar a cesta básica. Não, caridade é muito mais do que isso. Mediunidade e tristeza. Deixa eu ver que oração, tem 15 minutos ainda. 20 minutos que esse relógio está errado. Mediunidade e tristeza. Bom, a gente nunca fica triste, né? A vida é uma alegria, ainda mais agora em Copa, né? Brasil, tudo é uma alegria, né? Vamos ficar tristes se perder, né? Se perdermos, vamos ficar tristes, né? Mas qual a correlação que existe entre mediunidade e tristeza? Às vezes eu acordo com uma tristeza tão grande, não sei porquê, não sei de onde veio, eu tenho tudo, eu tomo banho, tenho meu salário lá, tenho minha roupa, minha família, tenho meu carrinho lá, mas eu acordo tão mal, tão triste, por que será? Renascer médium é trazer consigo a missão de se desapegar de todas as ilusões que criamos de nós mesmos e ter que realizar a educativa jornada ao encontro da verdade sobre nós. Isso muitas vezes entristece a alma. Olha que interessante. É trazer consigo a missão de desapegar de todas as ilusões que nós criamos de nós mesmos, tá? E criar sobre nós mesmos, nós próprios, e realizar a jornada educativa do encontro da verdade para a gente mesmo. Aqui no plano material nós podemos mentir, nós podemos esconder. Eu fiz tal coisa errada, mas ninguém sabe, né? Ninguém viu porque está escuta. Bom, você sabe o que você fez e os espíritos sabem o que você fez, e Deus também. Então não dá para esconder nada de ninguém, né? Então os espíritos podem estar do nosso lado constantemente. Detalhe importante: mentor não fica do nosso lado constantemente, ele tem mais o que fazer, ele não vai ficar te magiando. Eu estou lá almoçando, eu estou lá, não sei o que, ele está lá do lado, você não podia comer isso, né? Não, gente, não. Não é assim. Se tiver alguém do nosso lado permanentemente, é um assessor, não é mentor. Ele tem mais o que fazer. Ele é só mentor meu. Não, tá mal, hein? Você acha que ele é mentor seu? E nós achamos que mentor, espírito de extrema luz, que ele vem aqui, que ele já é desapegado de tudo. Ele sim é melhor do que nós, óbvio. Mas não muito. Nossa, que lindo, maravilhoso, você é um anjo. Não é. Passou pelos mesmos problemas que nós estamos passando. Um dia nós seremos mentores de alguém também. Vamos ter também a luz que ele tem, até mais que eles têm. Mas são espíritos como nós, que falhamos, que estão falhando. E a nossa jornada, ela não é uma experiência daqui da Terra para que nós não erramos, para que nós, eu não posso cometer erro nenhum. Não, você vai cometer erro. É que nós temos que, talvez temos que pensar, cometa menos erros. Nós estamos aqui para errar menos. Que essa nossa encarnação, nós tenhamos mais coisas boas do que da outra encarnação passada. Mas eu não sei o que eu fiz na outra, mas não precisa saber.
Para que você vai saber? Se você veja como que você é, você veja o que você faz, você vai ter ideia do que você foi no passado. Você não precisa saber o que você foi no passado. Né? Então, que a gente erre menos nessa encarnação, que a gente aproveite mais a vida com as pessoas queridas, com os familiares, porque um dia não teremos mais eles. Né? Aqueles que nós amamos tanto hoje, um dia vai ou um dia nós vamos. Só que lá no passado, nós também amamos as pessoas, também tivemos outras famílias e amamos loucamente. E foi virando pó, foi tudo virando pó. Porque todo mundo um dia vai desencarnar. Só que enquanto a gente nos encarnar, e eu espero que demore pra caramba, enquanto a gente não desencarnar, vamos fazer o melhor para nós e para as pessoas que nos cercam. Não na condição de perfeição, mas na condição de fazer aquilo que eu posso. Porque às vezes nós não fazemos nem aquilo que a gente pode. Nós temos braços, nós enxergamos, temos a perna, podemos nos deslocar, temos a consciência boa, estamos num país livre, tem falta de grana, tem, todo mundo tem, mas a gente vai empurrando assim mesmo. Então Deus nos dá condições de nós fazermos coisas boas e melhores. Porque é fato, nós vamos estar frente a frente da gente com a gente mesmo no plano espiritual. Nós somos nus espiritualmente. Quando chega do lado de lá, os espíritos superiores vêm e falam, olha, é assim, aquilo lá, aquela tal coisa, fala, você tentou esconder aquilo, você pensou, quando você pensa, você já acabou, já. Eles leem nosso pensamento também. Eles podem ter a condição de ler os nossos pensamentos. Você está pensando sobre aquilo? Isso é muito comum. Você pensa em fazer uma maldade, aí vem o outro, teu mentor, olha, não faça isso, não vai por esse caminho. Aí fica aquela briga, né, de fazer ou deixar de fazer. Né? O suicida às vezes é muito comum, vai o outro lá e força, vai, pula do prédio, pula, e o outro não pula, ele vai e pula, e depois dá o que dá, né? E aí vai. Seu valoroso objetivo ou função corretiva é conduzir o indivíduo e olhar para si e perguntar, o que está faltando? O que está faltando na minha vida? O que falta para eu ser feliz? Falta eu ser rico para ser feliz? Falta eu ter uma saúde boa? Falta entender que os meus filhos não são meus e que eu os prendo como se eles fossem meus? O que falta para eu ser feliz? Às vezes a saúde que você quer, ela não vai vir mesmo. Tem que haver essa compreensão. Eu quero ter uma saúde perfeita. Desculpa, mas nessa encarnação vai ser muito difícil. Ame o que você é e o que você tem com toda a força do seu coração, sem aquilo que você desejar, coisas que não vão acontecer. Aí eu só vou me amar se eu for rico. Então desculpa, você não vai se amar. Então nós temos que amar a vida, as pessoas, daquilo que Deus nos presenteou como oportunidade de encarnação. E muitos de nós ficamos de joelhos pedindo para Deus para que tivéssemos uma encarnação. Olha, eu quero ter uma encarnação lá no Brasil. Tá? Eu quero conhecer o Espiritismo. O Espiritismo vai abrir a minha mente. E diante disso eu vou fazer caridade, eu me comprometo. E aí? Pois é. Mais uma coisinha aqui importante, orgulho ferido. A mágoa não é o que o outro faz com você, a mágoa é o que você permite que o outro faça com você. Tem essa também, né? Mas o outro me magoou. Peraí, como que ele te magoou se vem dele a coisa ruim? Se você não é aquilo que ele está falando que você é, fica na paz, fica de boa. Né? Não toma briga, não pegue briga com relação a isso, né? E aí fala assim, a humanidade é a cura. Ser humilde é respirar fundo e dizer, preciso olhar para isso. É difícil, mas quero apoio e orientação para entender o que está sendo dito. Né? E aqui nós temos a questão também do perfeccionismo e os melindrosos. Né? No centro espírita tem muito melindroso. Aliás, em todo lugar tem melindroso, né? Nossa, você falou errado comigo, nossa, não sei o quê. Tem o melindre, né? Tem essa coisa de melindre, né? Nossa, você é dirigente lá da sala, como é que você falou assim para mim? Você é tão iluminado. Pô, eu não sou iluminado, mas eu falei. Não sou iluminado, droga nenhuma, mas que tinha necessidade de falar, eu tinha necessidade de falar. Então, clareza nas coisas, né? Sem muito melindre, aquela coisa, nossa, você me magoou. O tempo que nós temos hoje é um tempo de libertação. O mundo está numa transformação gigantesca, nós não temos mais tempo essa coisa de melindre. Você me ofendeu, coisa de criança, né? Você pegou meu brinquedinho, então. Nós não somos mais crianças, nós somos já adultos formados na vida. Minha mãe dizia que a escola é uma vida, é uma grande verdade nisso, né? Então a gente tem que tirar esse tipo de coisa, essa situação, em qualquer lugar que nós estivermos. Aqui na Casa Espírita tem bastante essa situação, como em qualquer outro lugar, na igreja tem, o pastor também tem. A gente tem que tentar entender e não ficar melindrado com qualquer coisa, né? Tirar isso do nosso caminho, né?
E aí ele diz o seguinte: cobram exageradamente de si mesmos e dos outros. Às vezes realmente essa cobrança existe em nós. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e a gente não dá conta. E aí a gente fica com medo e acaba não fazendo mesmo. Eu faço dentro das minhas possibilidades, eu faço aquilo que eu tenho condições de fazer. Mais que isso, Deus não vai entender que eu não consigo fazer mais. E Deus olha a intenção com aquilo que você faz, não é a quantidade. Não é a quantidade de coisas que você faz, né? A intenção e o quanto de amor você coloca naquilo que você está fazendo. Outro dia tinha uma pessoa assim, eu até estranhei, tinha uma pessoa que não tinha uma visão, estava com a bengalinha, eu peguei e ajudei ela a atravessar, uma coisa simples, qualquer um faz, né? Pega, atravessar, todo mundo começou a buzinar, e eu perguntei para ela: por que buzinando? Eu achei estranho. O pessoal está agradecendo o que você fez, mas isso eu não fiz nada, cara. Eu só ajudei você a trabalhar. Então são gestos a atravessar. Então são gestos tão simples. Às vezes eu elogio, né? Às vezes eu elogio as pessoas: pô, você está bonito, você está bonita, olha, gostei do que você fez. E também de nós nos presentearmos, porque Jesus já disse, nós temos que amar os outros, mas também nos amar. E muitos de nós não amamos a nós mesmos. Nós temos raiva de nós. Porque eu fui ruim. Tá, você foi, mas todo mundo foi. E deixa isso para lá, é uma nova vida, uma nova reencarnação. E procure ser melhor agora. Se ame com toda a força da sua alma e do seu coração. Ame o jeito que você é. Mas eu sou teimosa. Tudo bem, você é teimosa, vai procurando trabalhar isso. Não tente encobrir as suas sombras, aquilo que verdadeiramente você é. Coloca debaixo do tapete tudo aquilo que você é e se faz de uma pessoa boa, uma pessoa bondosa, de uma pessoa calma. Quando na verdade você não é calmo nada. Né? A primeira fechada, não tem calma nenhuma. Né? Então não é encobrir aquilo que você é você enfrentar as suas sombras. A Madre Teresa fala uma coisa muito interessante. Ela fala o seguinte: eu não vejo oportunidade melhor do que o enfrentamento daquilo que você é, daquilo que você tem. Ela fala assim: eu não vejo uma solução melhor do que o enfrentamento daquilo que você tem deficiência ou daquilo que você tem medo. Enfrenta de cara aberta, com fé. Aí tem a questão do egoísmo, né? Ele fala: os médios, com raras exceções, são espíritos que fizeram uma jornada sombria pelas estradas do egoísmo e da ilusão. Tá? E tem mais uns 5 minutinhos. Isso aqui eu tenho que falar para vocês, gente, é muito importante. Médios que são aprendizes e não são seres iluminados. Eu sou um ser iluminado. Se tem um médico que vai falar que é iluminado, cai fora. Você entra no centro pela primeira vez e fala: olha, meu filho, eu sou uma pessoa iluminada. Sai fora. Não é legal isso, né? Então ele fala: as missões espirituais com a mediunidade são planejadas na vida espiritual, antes mesmo do renascimento do corpo, da vida corporal. Alguns acreditam que sua missão é organizar obras sociais, psicografar, palestrar, feliz daquele que palestra, dirigir centro espírita, desenvolver mediunidade, esclarecer os espíritos sofredores, entre outros tantos trabalhos. Nada disso está na vida da pessoa para ela fazer. É que ela vê os outros fazer, ela fala: eu vou fazer isso. Às vezes isso não está na jornada da vida dela. A missão de todo médium é ter paz na vida. E como se tem paz na vida? Fazendo o que você acha que é melhor, fazendo que a sua vida seja melhor, tendo mais consciência das coisas que você faz, o que você deveria fazer, perdoando, aceitando às vezes as coisas como são. Tem situações que não adianta nós nos revoltarmos, porque é aquilo mesmo, né? Aquela situação aconteceu e não vai mudar. O dia de hoje não vai mudar, amanhã vai ser um outro dia, e vai ser outro dia, assim vai. A vida é desse jeito. Ou eu entendo como a vida é, mas entendo que Deus nos ama infinitamente, ou eu fico encabrunhado numa cama e não saio mais dela. Os umbrais astrais estão repletos de desdobramento espiritual de alunos encarnados aplicados ao dever das tarefas da doutrina. Ou seja, quando nós dormimos, nosso espírito ele vai para onde que ele acha que deve ir, e às vezes com situações bem difíceis. Os médios com Jesus sabem que as suas missões essenciais permanecem com eles mesmos, né? Não fica alardeando, não. Esforcemos-nos por um novo mundo de concepções, onde a mediunidade seja uma bênção e não uma prova. Sabe aquela coisa: minha vida é infeliz, eu estou com minha vida é só uma prova, é uma expiação, eu sou infeliz, eu sou isso, aquilo, e fica degradando a própria vida. Não, isso não tem nada a ver, é uma bênção. A vida é uma bênção.
né? E nós, vocês podem escrever isso, um dia nós vamos sentir saudade de momentos que a gente viveu nessa vida. Vamos. E a gente vai pensar, eu era feliz e não sabia. Aquela pessoa era importante na minha vida e eu não sabia que ela era tão importante. Eu falo isso porque hoje eu sinto isso, né? Perdi meu pai e minha mãe. Eu falo, nossa, como era bom aqueles momentos, como era bom tudo aquilo. E não volta, nem vão voltar mais. Né? Então a gente desperdiça tempo com coisas inúteis na vida, coisas que não fazem o mínimo sentido. A gente fica brigando da gente com a gente mesmo, com situações de extrema dor. Mediunidade, para finalizar, é um canal iluminador de autoconhecimento profundo, se conhecer, permitindo melhor compreensão das suas mazelas, não é do outro, das suas, né? Então não adianta falar que é o outro é o outro, né? E necessidade de aprimoramento. Os médiuns, olha que isso aqui é maravilhoso, gente. Os médiuns não são doentes por conta da mediunidade, tá? Mas a mediunidade é dada a pessoas doentes. Olha que interessante. Doentes não é doente do corpo, é doente da alma. A mediunidade é dada a pessoas doentes da alma. Fazendo-nos de força, deixamos de tomar contato com os nossos reais limites, ensinamos para os outros uma pessoa que não somos. Pode levar a muitas dores psíquicas. Quem faz contato com a própria fragilidade alcança a serenidade. Então agora era mais ou menos isso que tinha a falar para vocês, né? Eu dei uma corrida aí no texto, porque o texto estava muito grande, mas de qualquer forma, para que a gente possa entender a minha utilidade não como uma coisa muito pesada, eu tenho uma prova, não é levar a vida na leveza, é agradecer sempre a Deus pela vida que nós temos, porque poderia ser pior, né? E tentar fazer aquilo que está ao nosso alcance, e fazer aquilo que está ao nosso alcance, né? Porque Deus, Ele olha, Ele também olha as nossas tentativas, como a Madre Teresa fala, ficar de braços cruzados, esperando que as coisas caiam do céu, não vai nos ajudar em absolutamente nada. É gastar as mangas em trabalhar diante da nossa dificuldade e das nossas possibilidades também, que nós não estamos aqui para fazer milagre, porque o milagre já existe, que é a própria vida. Obrigado, gente. Vamos então nesse instante agradecendo primeiramente a Deus, nosso Pai Celestial, pela oportunidade desta existência, agradecer ao nosso Mestre Jesus pelas suas lições e seus exemplos que hoje direcionam os nossos passos e iluminam o nosso caminho. Agradecer aos bons espíritos por esse encontro maravilhoso, pela oportunidade de estarmos aqui, aprendermos alguma coisa a mais e temos tido a oportunidade também de esclarecer e apagar um pouco das dores e mágoas que temos dentro de nós, para que possamos nos melhorar a cada dia. E assim, Senhor Jesus, com o coração cheio de alegria, de agradecimento, de gratidão, queremos, Senhor Jesus, agradecer esses bons espíritos e te pedir licença, Senhor, para em seu nome darmos por encerrada a nossa reunião de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus.